você possa dar realmente. Você vai vender as pessoas que vão entrar. Quer água? Não, obrigada. Pronto, tem 3 pessoas. Você pode até pedir. Olá, boa noite. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos aguardar alguns instantes para darmos início. O Wilson já entrou. Pode começar se você quiser, tá? Certo. Boa noite. Sou professora Cláudia da APAE de Canindé. Daremos início à programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2020, onde o tema é Protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. Temos a satisfação de receber o professor Wilson Cândido Braga, que já é nosso parceiro e muito tem a contribuir com seu conhecimento e experiência. Espero que todos aproveitem ao máximo a live de hoje e participem. Antes da fala do professor, divulgaremos a nossa programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Sexta-feira, 21 de agosto, live com o professor Wilson Cândido, às 18 horas. Tema: o conhecimento é o primeiro passo à inclusão. Sábado, 22, lançamento da campanha Sua Nota Tem Valor. Segunda-feira, 24, coletiva nas rádios locais, transmitido pelas redes sociais, às 9 da manhã, com a presidente da APAE, Cíntia Lima, e o diretor social, Alessandro Jucá. Terça-feira, 25, live com as professoras Dalva Naira e Cláudia Souza, especialistas em AEE, às 18 horas, com o tema: a importância dos atendimentos remotos em períodos de pandemia. Quarta-feira, 26, live com Amanda Barroso, terapeuta ocupacional, Aline Macedo, fisioterapeuta, e Bruna Vinhas, fonoaudióloga, às 18 horas, com o tema Saúde versus Pandemia. Quinta-feira, dia 27, live com Cíntia Lima, às 18 horas, com o tema Mãe de Criança com Deficiência, Desafios e Descobertas. Pela manhã, nós teremos uma ação do dia D da campanha Sua Nota Tem Valor. O cadastramento será feito na sede da APAE e na loja Macavi e em frente à farmácia Pague Menos. Sexta-feira, dia 28, teremos o encerramento com um vídeo dos nossos protagonistas, crianças e jovens com deficiência. A inclusão é o aperfeiçoamento básico humano de educar para a construção de um mundo mais sociável. Todas as lives serão transmitidas pelo Instagram da APAE. Agora a telinha é toda sua, professor. Tem que aceitar ele. Só um minutinho, gente. Eu vou aceitar ele aqui. Só um instantinho. Vamos só aqui aceitar o professor. Vê se ele mandou o convite. Não. Eu vi que ele entrou. Deixa eu ver. Pode continuar falando, professor. Mande o convite. Professor Wilson, boa noite. Por favor, mande o convite para que nós possamos compartilhar a tela. Está falando aqui. Olá. Já temos a participação de fulano pode dizer. Certo. Já temos aqui a participação do professor Wilson Cândido. Por favor, pode mandar o convite para nós dividirmos a tela. Tem que solicitar. Está pedindo para chamar.
Vê aí na Isso. tela as opções que tem para chamar, Claudinha. Descer no quadrinho do lado de comentário. Ele vai pedir para chamar ele. Isso. E é... Não é assim. Não. Diz que tu tá só com um probleminha. Estamos só com um probleminha. Dentro de instantes iniciaremos o conteúdo do tema da live de hoje, certo? Com o professor Wilson. Conhecimento é o primeiro passo para a inclusão. Professor Wilson, pode mandar a solicitação do convite para participar. Olá, Germana. Rose Nunes, boa noite, meninas. Querida Elisvânia Lopes. Olá, boa noite. Boa noite, querida. Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo por aí? Sim, tudo certo. Imagem e som tá ok? O som, a imagem está Tá embaçada? melhorando. Melhorou? Carregando ainda. Deixa eu mudar aqui de internet. Espera aí, só um minuto. Certo. Agora estamos ok. Estou visualizando. Sim, agora estou visualizando. Pronto. Às vezes a internet oscila um pouco. Boa noite, pessoal. Boa noite a Pai de Canidé. Boa noite a todos os profissionais que compõem essa casa, aos familiares de alunos, né, de crianças, adolescentes e adultos com deficiência, com alguma condição que justifique o serviço dessa instituição, que tanto faz pela comunidade de Canidé e de regiões próximas, né? É um prazer, mais uma vez, estar com vocês, participando e colaborando desse movimento de disseminação de conhecimento. Eu acho que essa é a terceira ou quarta vez que eu participo com vocês. Já estive numa palestra sobre autismo aí, já participei pela rádio, já dei um curso para vocês e agora conversando sobre esse tema de grande relevância, né, que é essa busca pelo protagonismo dos nossos pacientes e alunos com condições de deficiência, levando a esse empoderamento no sentido de trabalhar melhor a inclusão social. A minha fala talvez vá ser um pouco diferente do movimento que está se fazendo em relação à temática, mas eu quero falar também do empoderamento do profissional que compõe esse grupo multidisciplinar que leva esse empoderar para a pessoa com deficiência, né? E aí sugeri como temática para a minha conversa o conhecimento como primeiro passo para a inclusão. Uma frase minha que eu costumo repetir sempre, pelo entendimento de que não é possível a gente mediar nenhum processo se a gente não conhece esse sujeito que está nesse movimento de mediação. Não é possível que a gente planeje estratégias eficientes se a gente não conhece a pessoa que vai receber essas ferramentas de intervenção. Então, a minha fala vai ser nesse sentido, para que a gente reflita enquanto profissional, seja terapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, pedagogo, que a gente reflita sobre o movimento que a gente está tendo para a nossa formação, no sentido de nos empoderarmos, para promover esse empoderar do outro que tem aí uma necessidade de ferramentas a mais,
frente àquele neurotipo que não tem nenhuma condição de dificuldade e que precisa desse movimento para a inclusão social acontecer. É importante que a gente também discuta durante essa conversa, e aí pode ficar aberto para perguntas e intervenções, caso ache necessário, qual é o significado dessa inclusão que a gente tanto fala? O que é incluir em condições de escola, o que é incluir em condições familiares, o que é incluir em condições sociais? Porque a gente ainda está num movimento meio confuso. A gente quer incluir, quer ser incluído, mas tem momentos que é mais confortável, a gente busca por uma outra situação que não é bem o significado da inclusão. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre essas questões para que a gente reflita, né? Para quem está chegando na sala, eu sou o professor Wilson Cândido Braga, sou terapeuta ocupacional, tenho 23 anos de atuação junto à pessoa com deficiência enquanto terapeuta ocupacional, sou professor universitário, sou profissional de formação, de capacitação, sou coordenador de pós-graduação, sou autor desse livro, Autismo Azul e de Todas as Cores, onde eu faço um relato claro e direto sobre o autismo. Participei também desse livro com um capítulo sobre inclusão e autismo, que é um livro sobre educação inclusiva e educação especial. Tem um segundo livro saindo agora em setembro sobre deficiência intelectual e síndromes infantis, e tem um capítulo em um livro saindo em outubro, dentro de um estudo sobre autismo, que é mitos e verdades acerca do autismo. Então, navego o tempo inteiro por esse universo das deficiências, mas sempre hoje com um movimento maior, não mais no atendimento, me afastei do atendimento desde dezembro, só atuo agora frente à capacitação de profissionais da saúde, da educação, da ação social, nesse movimento aí que a temática da Federação das APAES do Brasil está trazendo enquanto empoderamento, levando esse conhecimento para que as pessoas que estão à frente dos movimentos de intervenção entendam a necessidade da capacitação para, de fato, oferecer ferramentas de verdade que gere esse empoderar para que o outro se torne o protagonista desse movimento que vai gerar o estar em condições de inclusão, mas, acima de tudo, de permanecer nesse movimento com possibilidade de sucesso. É nessa linha que a gente vai conversar. Fique à vontade para me interromper, porque senão eu falo e você não fala nada. Tá? Fique à vontade. Já tem alguma pergunta sobre a temática? Já tem alguma questão que você queira ir mediando? Ou eu posso ir falando? Pode ir falando, professor. Assim que surgirem perguntas, eu irei intervir, ok? Ok. Bom, então, como eu comecei a falar sobre a temática da Federação das APAES do Brasil, né, que é protagonismo, empoderamento, concretismo, a inclusão social. Essa é a temática ampla, né? E aí, quando eu comecei a falar, para que a gente possa oferecer ferramentas de inclusão social que dê a esse outro o sentimento de pertencimento ao grupo, né, que é o que a gente chama de inclusão, é preciso que a gente reflita sobre como estamos nos capacitando. Como estamos buscando por essa formação para entender melhor esse outro que vai ser o nosso sujeito em intervenção, que vai ser aquele que eu vou oferecer ferramentas para que o movimento de inclusão aconteça. A gente está buscando formação por um certificado ou a gente está buscando formação para conhecer melhor esse outro e assim pensar em ferramentas que auxiliem? Porque isso me preocupa muito, enquanto profissional, quando a gente oferece um curso e as pessoas vão buscar pelo curso, mas na grande preocupação com o certificado. Eu estou falando isso porque recentemente eu lancei 3 cursos online, gratuito, com carga horária bem significativa, e algumas pessoas entraram para fazer o curso porque querem aprender, mas muitas me mandavam perguntas que me incomodavam. Vai ter certificado? Qual a carga horária do certificado? Eu posso usar esse certificado para complementação de carga horária na faculdade? A preocupação, muitas vezes, não é em conhecer, não é em aprender para oferecer o melhor ao outro. A preocupação é em ter um papel que certifique que você fez um curso e que isso possa te abrir caminhos para chegar a esse ou aquele emprego. Se esse for o foco do profissional, eu acho que é preciso rever esse foco. A gente não pode se agarrar à titulação.
Porque um curso que você faz não diz que você está empoderado desse assunto para oferecer ferramentas de suporte e auxílio a esse outro que precisa tanto de você. Então é preciso que a gente busque por palestras, busque por assistir essas lives que estão acontecendo o tempo inteiro em todos os canais aí, né, que a gente tem, para conhecer, para entender, e a partir desse entendimento, levar a esse sujeito situações que façam com que ele evolua, amplie suas capacidades e assim chegue aos espaços de inclusão social com possibilidades de sucesso. Nesse sentido, é importante que a gente reflita sobre o que é esse incluir. A escola, às vezes, fala do entendimento de inclusão como possibilidade de matrícula. Eu tenho tantos alunos na sala de aula, eu tenho tantos alunos incluídos, e aí a gente já começa a desfazer esse entendimento acerca do que é inclusão, acabando com essa fala. Você não tem aluno incluído, você tem aluno. Quando você trata esse aluno com deficiência como pessoa incluída, você já tem aí um elemento de exclusão. A gente não tem que tratar esse aluno no contexto de sala de aula como aluno incluído. Eu tenho tantos alunos, ponto. A gente diz logo, eu tenho tantos alunos numa sala de aula e tenho 2 incluídos. Quando a gente fala assim, a gente já tem um tratamento diferenciado, ou seja, estamos entendendo inclusão de uma forma diferente. A minha escola, ela é inclusiva, porque ela matricula alunos com deficiência. Matrícula não é inclusão. Inclusão é acesso, permanência, com investimentos nesse contexto de permanência que gere possibilidades de sucesso. E aí entra de novo o conhecer, o capacitar-se para entender melhor como tudo isso acontece. A gente ainda tem dúvidas de quem é o nosso público-alvo. Quando a gente fala de deficiência intelectual, deficiência múltipla, a gente tem um universo mais amplo do que a gente possa imaginar de sujeitos nessa condição. A gente ainda se agarra à ideia da pessoa com síndrome de Down como sendo ela a representante de todas as situações de deficiência intelectual. Ela não é essa representante, porque a gente tem deficiências intelectuais em sujeitos que não têm síndrome, a gente tem deficiência intelectual em pessoas com autismo, a gente tem deficiência intelectual em 2, 3 mil síndromes diferentes. Então, a síndrome de Down não pode ser esse carro-chefe para todas as deficiências. É lógico que é aquela mais comum que a gente tem enquanto síndrome, e aí acaba se tornando essa com maior visibilidade. Mas esse entendimento, ele parte dessa busca por esse conhecimento. O que temos chamado de inclusão? Matrícula? Colocar numa vaga X de trabalho? Deixar que ele permaneça naquele espaço? Como tem sido para as famílias que estão nos assistindo agora, ver seus filhos passarem o dia na escola andando de um lado para o outro, com alguém cuidando dessa pessoa, enquanto o professor dá aula para o restante dos alunos? Essa escola é inclusiva porque ela matricula? Matrícula é um direito de qualquer pessoa. Estar na escola é um direito de qualquer aluno em idade escolar. A inclusão entra quando você oferece acesso, mas oferece a possibilidade de permanecer depois desse acesso e cria-se possibilidades de tornar acessível qualquer elemento físico, atitudinal, né, para que esse sujeito permaneça ali e tenha algum tipo de avanço. A gente ainda tem a escola defendendo a inclusão porque matricula tantos alunos com deficiência. Eu não posso mais ter um aluno nessa sala com deficiência porque eu já tenho 2. Não existe isso. Vamos de novo, o conhecimento, ele empodera. Empodera a nós profissionais e empodera esse outro que vai receber o nosso auxílio. Não existe limites de alunos com deficiência por sala. A quantidade, quem vai dizer, é o bom senso da escola para não sobrecarregar uma sala com tantas condições diferentes ou de graus de prejuízo X ou Y, atrapalhando a dinâmica desse aluno ou a dinâmica dos demais da sala. O bom senso deve permanecer sempre no contexto de organização. Por isso que alguns espaços trabalham, por exemplo, a matrícula dos alunos antecipada, dos alunos com dificuldades, com deficiência, para não gerar, possivelmente, a resistência de aceitá-lo, porque agora já tem tantos numa sala. A lei é muito clara. Aí alguém vai dizer, mas tem uma resolução do Conselho Estadual de Educação que diz que numa sala X, se tiver 2 alunos com deficiência, reduz-se a quantidade dos alunos sem deficiência. Isso não existe mais. Era a resolução 412 de 2012, a resolução 416
de 2016, ela acabou com isso. Não existe esse quantitativo. Existe o bom senso que é necessário que a gente faça. Tudo isso está dentro do conhecimento como primeiro caminho para essa inclusão, né? O que observamos na pessoa com deficiência? Nós, de posse desse conhecimento, já estudamos sobre autismo, sobre síndrome de Down, sobre deficiências intelectuais em geral, auditiva, física, mas no contexto que a gente está falando, deficiência intelectual e múltipla. O que a gente observa enquanto profissional no nosso paciente ou no nosso aluno? A deficiência ou as dificuldades, ou as potencialidades? A gente tem um péssimo hábito de só olhar para as dificuldades, como se essa pessoa não tivesse capacidades. E aí eu vou repetir um jargão que eu já tenho repetido sempre. Você, terapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, pedagogo, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, psicomotricista, educador físico, musicoterapeuta, seja lá a função que você ocupe, não olhe para a deficiência esquecendo da capacidade. Comece o seu plano de intervenção por aquilo que o sujeito sabe, para chegar até onde ele não sabe e levá-lo a superar essas dificuldades. Não comece do contrário. Se você começar pelas dificuldades, você vai frustrar e ele vai se desmotivar em participar do seu processo de intervenção. Então, comece trabalhando a partir do que ele gosta, a partir do que ele quer, a partir do que ele sabe, para chegar até onde você quer, que é levá-lo a superar as dificuldades, que é o que está causando esse embarreiramento para o seu processo de estar em condição de igualdade no movimento de inclusão social. A gente tem que repensar isso. Uma avaliação, independente da área, ela tem que olhar todas essas situações, desde a deficiência até a capacidade. Mas começando um plano de intervenção, que é o nosso grande desafio para iniciar o atendimento, começando pela capacidade, por aquilo que ele já sabe, para que a gente consiga atrair esse sujeito e motivá-lo a querer superar suas próprias dificuldades. Se a gente começa invertendo a ordem das coisas, eu tenho alguém que vai desistir, porque ninguém gosta de fracassar e de frustrar-se o tempo inteiro, né? O que mais observamos nesse contexto? Como trabalhamos a partir dessa observação? O que a gente tem criado enquanto possibilidades? É gratificante ver a busca de profissionais por jogos educativos, por novidades para criar recursos a partir daquilo que você observa. Isso é fantástico. Eu gosto de dizer assim, eu vendo material educativo, ok, mas você não tem que aplicar esse jogo do jeito que eu estou te vendendo. Quando a gente conhece o outro e sabe da dificuldade do outro, da capacidade desse outro, a gente usa um jogo que foi pensado para a memória com outro objetivo. A gente vai trabalhar a leitura, vai trabalhar a verbalização, que vai estimular a fala e a comunicação. A gente vai trabalhar outros elementos, mas é preciso ter conhecimento. E aí, de novo, eu trago a minha primeira fala. Vai utilizar um recurso de intervenção? Brinque com esse recurso primeiro. Utilize esse recurso você com você mesmo. Explore quais são as possibilidades desse recurso antes de colocá-lo no seu programa de intervenção, para que você possa ter flexibilidade mental e conduzir bem o seu processo de intervenção. Do contrário, na hora de executar, se você não souber como utilizar, até você fica de saia justa porque não sabe como conduzir o processo. Então, brinque primeiro, experimente primeiro antes de fazer essa aplicação junto à pessoa com deficiência. A pergunta que eu faço... Oi, pode fazer. Com licença. Pode falar. Tem alguns comentários, certo? Ótimo, pode falar. Muitas pessoas comentando, o senhor tem razão, você realmente é maravilhoso. Que felicidade ter você. Professor Juan também fala que a mudança de discurso possibilita um atendimento para a mudança de atitude, acrescenta ainda que garantir a permanência e a participação. Então, as pessoas estão muito, muito contentes por esse momento. Está sendo muito bom, muito esclarecedor. Nós já temos também aqui uma pergunta. Pode fazer. Da Cláudia. Na sua experiência, qual área é mais difícil de efetivar a inclusão? Bom, em se tratando de escolarização, as dificuldades mais gritantes no contexto de promoção para aquilo que a escola espera enquanto processo de ensino e aprendizagem, né,
que a gente pode já falar sobre isso também, é a pessoa com deficiência intelectual e a pessoa com autismo que tem algum prejuízo comportamental. Para a escola, né? Para o contexto social, a gente ainda precisa repensar, enquanto família, algumas preocupações. Nós ainda entendemos a pessoa com deficiência como um sujeito que não tem capacidade. E é preciso que a gente desfaça essa definição que a gente criou ao longo da história da pessoa com deficiência. Se você oferece caminhos, se você oferece estratégias, você vai gerar nesse outro capacidades, a partir das capacidades que ele já tem. Mas a gente ainda tem esse ranço da Idade Média da proteção excessiva por parte da família em relação ao outro com deficiência, impedindo que ele vá para o mundo. E aí a gente tem não só as dificuldades que podem ser barreiras, mas temos também algumas atitudes que podem impedir o processo. Então, a gente tem políticas que garantem acesso ao trabalho a partir de um percentual X de vagas, mas não temos capacitação desse sujeito para preencher essa vaga. E aí a gente se agarra de novo ao benefício, aquela famosa aposentadoria que se tem aí como ferramenta, né, de auxílio, que não era para estar atrelada à renda familiar, era para ser um auxílio a qualquer família, independente de sua condição social, financeira, cultural. Mas a gente tem isso. Então, para a escola que trabalha o processo de leitura, escrita e matemática, que é outra grande confusão que a gente precisaria mudar a partir da nossa atitude, a gente tem que repensar o que é para essa escola aprendizado. Quando a gente for ler a classificação, né, o conceito que classifica a pessoa com deficiência intelectual, ele diz assim: capacidade intelectual significativamente abaixo da média, né, idade mental inferior à sua idade cronológica e prejuízo em 2 ou mais áreas do que a gente chama de condutas ou habilidades adaptativas, que é capacidade de comunicação, locomoção, recreação, lazer, uso de ferramentas da comunidade, trabalho, vida social e saúde. Então, se eu tenho idade mental inferior à cronológica, uma capacidade intelectual, enquanto escolarização, muito abaixo, e prejuízo em 2 ou mais dessas habilidades adaptativas, eu tenho deficiência intelectual. Mas a pergunta que eu faço é: o que é aprendizagem para a gente? Para a escola, é ler, escrever e calcular. Mas nós temos pessoas sem deficiência chegando à universidade sem saber interpretar uma frase. Isso é saber ler e escrever? Para uma pessoa com deficiência, para uma família de pessoa com deficiência, qual é o significado que ela encontra nesse sujeito estar na escola? É que ele leia e escreva, ou é que ele se comunique bem, que ele se enquadre nas regras sociais, que ele consiga estabelecer laços afetivos e relacionais, que ele aprenda a se virar sozinho? O que é que ela espera? Que ele leia e escreva ou que ele se torne independente? Porque a aprendizagem vai para além do processo de ler e escrever. Ele é capacidade de autonomia, é capacidade de autogerenciamento, e aí entra o que a gente traz como temática: empoderamento. Se você possibilita ao seu filho que ele se vire sozinho, ele vai ser um sujeito independente. Ele aprendeu. Aprender não é só ler e escrever. Então, o desafio maior que a escola tem para incluir a pessoa com deficiência é fazer aquele com prejuízo intelectual muito significativo ler, escrever e calcular, e ficar quietinho como os demais que ficam quietinho para atender aquela regra que a gente impôs como sendo a regra do bom aluno, do aluno que é socialmente ajustado. Esse é o grande desafio que a gente tem. Porém, a gente está vendo o movimento acontecer contrário. A gente tem pessoas com deficiência intelectual chegando à universidade, nós temos autistas chegando à universidade, outras deficiências chegando a todos os lugares, porque a gente tem também apostado nessas capacidades. E um outro movimento que a gente precisa mudar, enquanto conhecimento, gerador de possibilidade, é entender que nós não temos apenas inteligência intelectual. Nós temos inteligência musical, artística, criativa, relacional, interrelacional, intrapessoal, né? Sinestésica, psicomotora, a gente tem múltiplas inteligências, mas culturalmente no Brasil a gente só olha para a inteligência acadêmica, intelectual. Professor, interfere muito na questão desses jovens, né, quando chegam aí à juventude ou à idade adulta, quando vão procurar
teve seu primeiro emprego. As empresas oferecem ali, né, recebendo o currículo, querem os currículos. A Lourdinha aqui, Araújo, está até comentando sobre isso. E as empresas oferecem a vaga e, ao chegar o currículo, eles colocam que não atendem o perfil, né? Justamente Exatamente. a falta de capacitação, porque esse direcionamento, esse olhar, teria que ser diferenciado no sentido de capacitar essas pessoas, porque realmente precisa-se, né? E aí fica essa questão toda, e nós ficamos com os nossos jovens com potencial, né, para atender para várias áreas. Mal aproveitados, na realidade, né? Nós temos duas reflexões aí. Primeiro, não é só oferecer capacitação, mas é oferecer capacitação e conscientizar a família de que seus filhos são capazes de ser capacitados. Porque a gente tem a oferta em alguns locais, mas não temos a procura. Porque a família acha, olha só, a família acha que ele tem um benefício, se ele se capacitar e for para o mercado de trabalho, ele vai assinar a carteira e vai perder o benefício, que é um outro equívoco. Ele é suspenso temporariamente enquanto ele está trabalhando. Se ele perder o emprego, ele retoma com benefício, mas ela não quer correr esse risco. E aí, a gente tem famílias que vão buscar por isso, mas também temos famílias que preferem se acomodar ao benefício, deixando a criança, o adolescente, o adulto que vai chegar, e eles vão crescer, né? Vai chegar a vida adulta e vai ficar dentro de casa. Aí vai chegar o grande problema. Vai regredir nas suas conquistas, porque os espaços de estimulação não irão continuar. A PAI ainda é um dos poucos espaços que continua com a vida adulta, mas, no geral, as instituições escolares que trabalham com atendimento, seja o AEE ou o atendimento multidisciplinar, elas vão só até a vida escolar. Terminou a participação na escola, o atendimento é suspenso, porque tem que estar vinculado. E vamos ter esse sujeito em casa, ocioso, sem ter uma ocupação definida que dê a ele o sentimento de pertencimento social. Aí é que entra o movimento de inclusão social. A gente está preparando esse sujeito para quê? Para ficar em casa quando ele crescer? Ou a gente está trabalhando com todo o nosso arsenal de recursos, de formações, de capacitação, para oferecer a esse sujeito a possibilidade de voar para o mundo? Será que depende só de mim, enquanto terapeuta, de você, enquanto pedagoga? Ou a família tem que participar do processo? Ela participa do processo desde sempre. Eu não estou condenando as famílias, estou dizendo que nós temos famílias que pensam como eu, mas tem famílias que estão lá acomodadas, confortáveis, com benefício, e não preocupando-se em oferecer a esse sujeito a capacidade de ir para o mundo. A gente ainda tem essa proteção exagerada que prejudica. Se você protegendo seu filho neurotípico, você prejudica, imagine alguém que já tem alguma dificuldade frente às demandas que o mundo está cobrando. Então é preciso que a gente repense um pouquinho sobre isso, né? Tem mais alguma colocação? Eles querem, não é, professor? Eles têm o desejo. Sim. A gente vê os jovens, eles têm esse desejo de querer trabalhar. Quando fazem algo no mercado de trabalho, sentem-se satisfeitos, né? Sentem-se satisfeitos, úteis. Sentem-se úteis por estar desempenhando ali um trabalho, por ganhar aquele dinheiro. E a gente sabe da importância da autonomia para essas pessoas. E que, assim, nós pensamos e queremos sempre que as famílias cada vez mais se conscientizem disso, desse papel de dar esse empoderamento, de fazer com que essa criança, desde cedo, sinta-se um ser capaz, né, dentro da sua limitação, mas que consiga ter essa autonomia, permitir essa criança, a esse jovem, a esse adulto, se permitir, se ver, se perceber e dar o melhor que pode dentro da sua condição. E a gente sabe que é possível, porque eles têm sim muito potencial, né? O que você está falando é o sentimento de pertencimento. Não é nem o valor que ele vai receber, é a sensação de estar no mundo junto com os outros, de trabalhar, de ter um emprego, de participar do movimento social. A gente tem isso. Vá ser demitido do seu trabalho, que você até vai gostar dos primeiros dias, depois você vai se sentir inútil, você vai se sentir pouco funcional naquilo que você poderia fazer. Então, e aí entra de novo, vou mexer com a família várias vezes, porque eu sei que tem muitas famílias presentes. Então, isso começa em casa.
Empoderar o seu filho para ir para o mundo não é botar a comida no prato e dar na boca dele. Empoderar o seu filho para ir para o mundo não é escolher a roupa, colocar em cima da cama e quando ele sair do banheiro vestir a roupa nele. Não é banhá-lo. É ensinar a fazer esse processo. É auxiliar esse processo. E aí a gente traz duas questões importantes para a família e para aquele cuidador que está indo para a escola acompanhar essa criança e adolescente. Você não tem que fazer por ele. Eu estou falando de deficiência, mas ele também tem capacidade, também tem eficiência. Então, você tem que ser um auxílio para ele e não vai substituir o que ele pode fazer. Quando eu digo assim, o cuidador ele tem que ter muito cuidado porque ele está querendo fazer pela pessoa com deficiência em vez de fazer com a pessoa com deficiência. Ele está querendo substituir essa função que o outro pode desenvolver em vez de estar auxiliando nessa função. Quando você auxilia, o outro consegue fazer, mas eu preciso deixar que esse outro faça. Eu sempre orientava as minhas mães assim, deixa ele encher a garrafa, deixa ele lavar o prato, ele quebra, dê um prato de plástico, dê uma garrafa de plástico, deixa ele lavar a roupa dele, mas ele não sabe lavar, depois você vai por trás e lava o resto. Mas eu preciso ter funções, eu preciso me sentir funcional e útil, e se ninguém me deixar fazer, como é que eu vou sentir? Vou ter esse sentimento. É a mesma coisa do que a gente está querendo empurrar para o mundo. Se dentro de casa ninguém deixa ele se virar sozinho e ele não consegue porque você não deixou e não possibilitou, como é que ele vai se enquadrar nas cobranças que o meio social vai impor a ele? E o meio social ele é seletivo. Não é exclusão apenas. Uma empresa, quando ela abre uma vaga para uma pessoa com deficiência, ela não está apenas ofertando um salário a ela. Ela quer que essa pessoa com deficiência, que está dentro da lei enquanto oferta, também contribua com a empresa. E aí, oferta-se a vaga e eu vou lá atrás da vaga porque eu tenho deficiência e eu tenho direito. Tá, você tem formação para preencher esses requisitos dessa vaga? Não. Mas eu tenho direito. Direito a quê? O direito é dado a você se você tiver capacidade para assumir esse cargo. E a capacidade só acontece se a gente acreditar nesse outro. É aí que entra a grande questão. A gente ainda tem profissionais que trabalham com inclusão, com atendimento, que acham que é inclusão, e entendam isso. Atender não é inclusão. Tá? AEE não é inclusão, atendimento clínico não é inclusão, atendimento é suporte que vai transformar as dificuldades em possibilidades para que a inclusão aconteça. A inclusão é você ir para o mundo, é você ir e vir sozinho, é você comer sozinho, é você se vestir sozinho, é você conseguir se comunicar com as pessoas, é você transitar de lá para cá sem precisar de ninguém para te segurar, né? Ou se precisar é só um suporte, eu consigo fazer a minha parte, mas o atendimento ele não é inclusão. Atendimento é suporte que a educação especial oferece para que a inclusão aconteça. Eu estou colocando isso porque a gente ainda confunde educação inclusiva com educação especial. É a mesma coisa? Não, são duas coisas diferentes. Educação especial são suportes, ferramentas de suporte para que essa inclusão aconteça. Educação inclusiva é o respeito ao outro na diversidade, é a recepção com qualidade a esse outro, é o investimento para esse outro superar suas dificuldades e conseguir ampliar capacidades. Então, as duas se complementam, mas essa é suporte e essa é o movimento que a gente está chamando aqui de inclusão social, que só vai acontecer se esse outro tiver essa possibilidade de ser o protagonista da sua vida. Como é que eu vou ser esse protagonista, esse elemento principal, se ninguém me deixa fazer nada? Se ninguém acredita em mim? E de tanto você ouvir que você não é capaz, que você não é capaz, que você não é capaz, você vai entender que você não é capaz. Você internaliza aquilo que se coloca para você. Por isso que é importante que a gente tenha esse movimento aí de escutar, mas de olhar também quais são as possibilidades que o outro traz. Opa. Mais alguma pergunta aí? Oi. Professora Rose está solicitando uma mensagem aí aos pais sobre a questão da aprendizagem. Acho que só complementando o que eu falei, né? Que a família entenda que para a pessoa com deficiência ou sem deficiência, ler, escrever e calcular não representa aprendizado. Aprendizado está para além disso. Ler, escrever e calcular é aprendizado intelectual.
Mas para nós, sujeitos neurotípicos, para as pessoas com algum tipo de dificuldade, aprender é conseguir ir e vir de forma independente, é conseguir se comunicar, verbal ou não verbal, né, a partir de uma comunicação alternativa qualquer, a partir da língua de sinais, a partir daquilo que for o elemento de comunicação, que é possibilitador de interação com as pessoas. Aprender é você conseguir fazer e criar laços relacionais. Aprender é você conseguir se virar dentro de casa, é você desenvolver atividades da vida diária funcionalmente, né? Vestir-se, alimentar-se, higienizar-se. Aprender é você se sentir pronto e ter alguém que acredite em você para que você possa também vir a desenvolver atividades da vida prática, que é a vida profissional. E é preciso que a gente, de novo, resgate o que a gente perdeu no passado, que são as oficinas profissionalizantes, preparando esses sujeitos para o mercado de trabalho. Aprender não é só a repetição de uma ação para ficar em um cargo X que não te acrescenta nada. Aprender é você gerar possibilidades, mas acima de tudo, você oferecer possibilidades. Então, acredite em seus filhos, acredite em seu potencial, permita que eles participem da dinâmica da casa, permita que eles façam suas próprias atividades dentro de casa. Eles não são bichinhos, eles não são coitadinhos, eles não são doentinhos, mas vão se sentir assim se a gente tratá-los dessa forma. Por isso que é importante que a gente entenda isso. Quando aquela família estuda, assiste palestra, faz cursos, ela tem um outro olhar para o seu filho. Aquela família mais acomodada, que está ali sem buscar por esse entendimento, ela continua tratando como as pessoas no passado tratavam, como um peso morto dentro de casa que não vai auxiliar em nada. E não é bem assim. A gente sabe que todas as pessoas, independente do grau que tenha nas suas dificuldades, né, de deficiência ou de transtorno, elas têm também capacidade, mas as capacidades precisam ser potencializadas. O AEE tem duas palavras que eu acho fantásticas, que é complementação e suplementação. Complementar é você estimular o outro a superar suas dificuldades. Suplementar é você enriquecer a capacidade que o outro tem, independente de ter alta habilidade ou não. A gente precisa pensar nisso. Nossas crianças, adolescentes e adultos com deficiência, elas têm capacidades, mesmo com algumas dificuldades. Mas quem de nós não tem nenhuma dificuldade? Será que a gente não tem nenhuma deficiência? Ou a gente é 100% em tudo? Eu não sou. Mais alguma pergunta? Não. Não. Professor, é muito bom estar junto. É sempre maravilhoso. O tempo passa rápido. Já falo só 15 minutos, né? Olha aí. Aproveitar aqui o ensejo, né? E já solicitar aí as pessoas, as famílias que estão nos assistindo, para seguir a sua página no Instagram, no Facebook. É uma página cheia de conhecimentos, cheia de experiências e muitas informações, onde é muito bom navegar na página do professor Wilson Cândido, né? Professor, nós estamos muito, muito honrados e gratos por mais uma vez você ter aí nos presenteado, né, com suas palavras, com todo esse conhecimento. É sempre maravilhoso e que bom que estamos tendo, nesse momento de tamanha dificuldade, esta oportunidade, né, de estarmos aqui conversando e expondo toda essa maravilha de conhecimento para todas essas famílias. As famílias se mostraram no decorrer da semana ansiosas, querendo, olha que maravilha, uma live com o professor Wilson Cândido. Isso é muito bom. A gente fica muito, muito agradecido demais por ter aceitado mais uma vez o convite, nosso parceiro, né? E agora eu vou solicitar que você deixe uma mensagem para todas essas famílias, né, que estão aí me ouvindo com tanto carinho, tanto apreço. Tá? Claro, claro. Um abraço aí para a Almira Bruno, que está aí lá de Crateús, uma grande profissional que tem feito um belíssimo trabalho em Crateús, assim como a gente tem aí no estado do Ceará grandes profissionais que precisam também ser bem aproveitados nos seus municípios, né? Antes de deixar a mensagem, eu queria fazer alguns convites. Me seguir na página do Instagram, Wilson Cândido Braga. A gente tem aí muitos seguidores, tem muito material em vídeos, em lives, né? Além dos jogos e livros que a gente posta lá. Também se inscrever no meu canal no YouTube, Wilson Cândido Braga.
Lá a gente posta vídeos de cursos, a gente está inclusive com um curso acontecendo pelo canal do YouTube. Nós temos 3 cursos online gratuitos acontecendo. Um de estimulação cognitiva, né, e o uso dos recursos lúdicos como ferramenta de mediação. A gente encerra a próxima semana, mas quem quiser ainda pode entrar, assistir os vídeos lá. São cursos com aulas bem interessantes. Temos um curso de autismo começando na próxima semana, também gratuito, a partir do canal do YouTube. E para quem trabalha com educação infantil, um curso também de educação infantil, também começando na próxima semana, gratuito, online. Todos os cursos são gratuitos, certificação de 180 horas, também gratuita via e-mail, para quem tiver interesse em participar. A gente tem 3.000 pessoas no primeiro curso, já temos mais de 2.000 pessoas nesses novos cursos que vão começar na próxima semana. Gente do Brasil inteiro participando, né, e aproveitando aí para estudar, já que a gente não pode presencialmente fazer isso, né? Então me segue lá no Instagram, me segue lá no canal do YouTube. Vamos ampliar o nosso conhecimento, porque a gente se empodera e ao fazer, né, ao criar essa possibilidade de empoderamento, a gente pode levar também o outro a se empoderar e a se fazer presente enquanto protagonista desse movimento de inclusão social. Queria parabenizar as APAES do Brasil inteiro, a APAES de Canidé, que tem feito um belíssimo trabalho, e a sua equipe, que é muito envolvida, né? Eu sei disso, porque me acompanham em cursos. Aqui em Fortaleza, inclusive, algumas vêm uma vez por mês fazer pós-graduação aqui comigo em Fortaleza, a Amanda, a Márcia, não vou nomear todo mundo, porque eu vou esquecer de alguém. Mas são pessoas envolvidas e isso é gratificante, não só por buscar formação, mas para transformar esse conhecimento em possibilidades para esse sujeito que precisa cada vez mais ser estimulado para ir para o mundo. Mas para as famílias eu digo, não vai adiantar o atendimento na APAE, não vai adiantar o atendimento no AE, não vai adiantar a medicação que ele toma, não vai adiantar o atendimento clínico, se a gente não acreditar que o nosso filho, né, criança, adolescente ou adulto, tem condição de avançar. Não adianta oferecer serviço de estimulação. É preciso a estimulação acontecer nos espaços de atendimento, continuar acontecendo em casa de forma diferenciada, mas, acima de tudo, que a gente, enquanto família, crie possibilidades para esse sujeito se sentir autônomo e ir para o mundo. Não limitar achando que ele não pode, mas sempre criar possibilidades para permitir que ele faça. Quando a gente permite que o outro exponha as suas capacidades, a gente gera possibilidades. A gente transforma esse outro em o gerenciador das suas próprias emoções, dos seus próprios, vamos dizer assim, conjunto de capacidades que levam aí para a autonomia e uma vida independente. Então a família precisa entender e acreditar que todos são capazes, mesmo frente a algumas dificuldades. E que as dificuldades que os seus filhos têm, nós também, mesmo sem deficiência, temos. Ninguém é 100% capacidade, a gente também tem dificuldade. Mas é preciso que alguém aposte em você. Acredite em você e acredite no seu filho. A família tem um poder maior do que a gente possa imaginar. Não só de reclamar, porque as políticas às vezes dão direito, mas de fazer a sua parte. A escola tem um papel, o atendimento da APAE tem outro papel e a família tem outro papel. Esse tripé é que vai fazer com que o sujeito vá para o mundo e torne-se esse protagonista que a gente está defendendo, começando hoje a abrir a semana, né? A Semana Nacional de conscientização cada vez mais que a cada ano oferece em relação à deficiência intelectual e deficiência múltipla. Professor, já a live vai cair. Né? Tem 10 minutos ainda. Olha aí, tivemos uma participação de mais de 70 pessoas. Isso. Maravilhoso. Né? Aqui nos visualizando. Então, o senhor pode dar continuidade, eu vou fazer aqui já para finalizar, fazer aqui o nosso muito obrigada de toda a APAE Canindé. Certo? Gratidão por mais uma vez estar conosco. Agora eu deixo aí você para fazer o encerramento. Claro, certo? Claro. Bom, a proposta da semana de conscientização, né, da pessoa com deficiência intelectual e deficiência múltipla, ela traz aí essa proposta do protagonismo, que empodera, que favorece a inclusão social. Mas eu fiz questão de começar a falar do conhecimento como primeiro passo para a inclusão, desse empoderamento profissional, que gera o empoderamento do outro enquanto pessoa com deficiência, que vai ser esse gerador de possibilidades, que a gente cada vez mais, enquanto profissional,
que a gente busque por capacitação, que a gente busque e tenha essa motivação pela curiosidade acerca das dificuldades que vão surgindo a cada dia nos nossos espaços de atendimento e que a gente sempre, ao se deparar com uma situação nova, que a gente não se acomode ou não tenha receio de atender porque não conhece, mas que vá buscar por essa informação, porque a gente é capaz. A faculdade não nos prepara para atender, o que nos prepara são esses cursos que a gente faz, são essas leituras que a gente tem que resgatar. É preciso que a gente leia mais, é preciso que a gente busque renovar os nossos conhecimentos o tempo inteiro. Os termos mudam, os conceitos mudam, mas a pessoa é a mesma e ela precisa das nossas ferramentas de intervenção para, de fato, ir para o mundo e para o mundo com qualidade. Que as famílias também busquem por esse empoderamento. A lei é muito clara em relação a qualquer deficiência. A mídia tem a obrigação de divulgar, a mídia tem a obrigação de mostrar o tema, mas a gente tem a obrigação de conhecer. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: a acessibilidade é um direito de todos, mas é responsabilidade de cada um. Cada um família, cada um escola, cada um equipe de atendimento. E esse sujeito que está aí no processo de ser protagonista de sua própria vida, ele só vai para o mundo se a gente acreditar que ele é capaz. Então é preciso que a gente invista nisso. Que a semana de vocês seja uma semana recheada aí de grandes temáticas. Eu vou tentar acompanhar vocês, não garanto muito, porque quase todo dia eu tenho uma atividade online, e aí fico preparando e acabo também passando 2 horas falando, mas eu vou tentar acompanhar não só vocês, como outras APAES, a APAE de Iguatu, que também já está se pronunciando, e as mais de 2.000 APAES do Brasil que estão aí fazendo um belíssimo trabalho, né, com essas equipes maravilhosas, não só de atendimento clínico, mas de atendimento também pedagógico, educacional. Essa junção de escola e saúde, ela faz, sim, a grande diferença. Não temos que nos sentir, enquanto profissionais de saúde, superiores à educação. E nem o contrário, que a gente consiga entender que cada um tem um papel, cada um tem um conhecimento e que o somatório desses conhecimentos só trará benefício a esse sujeito que precisa ser protagonista de sua vida. Essa é a minha mensagem. Eu sou o professor Wilson Cândido, estou sempre aqui disposto a colaborar. Podem me chamar a hora que quiser, que eu estarei aqui com a camisa da APAE, né? Vestindo a camisa da APAE, para colaborar sempre. Eu acho que esse é meu papel, disseminar a informação. Quanto mais se dissemina a informação, mais possibilidades a gente tem, mais eu aprendo quando eu converso com vocês sobre qualquer assunto. Muito obrigado, um beijo no coração de todos vocês e podem contar comigo sempre. O professor está aí com a blusa estampada da Stephanie. Isso! Eu ganhei de vocês aí em Canidé. Sim. Filha da nossa presidente, Cíntia. Isso. Bom, e é isso, né? Eu acho que demos nosso recado e fica aí à vontade também para fazer as suas colocações. Eu já desde sempre agradeço pela colaboração de vocês também com o trabalho que eu faço e por me qualificar e me valorizar aí como profissional que transita entre saúde, educação e ação social. Eu sou terapeuta ocupacional, mas também sou pedagogo, sou licenciado em biologia e acabo navegando por esse universo aí das informações, desde neurociência até o entendimento das condições que envolvem as nossas crianças, adolescentes e adultos com qualquer condição de deficiência, de transtorno ou de dificuldade. Então, muito obrigado, que a semana de vocês seja aí cheia de possibilidades e que cada um de vocês aproveite. Me acompanhem nas redes sociais, que todo dia tem novidades. Tá bom? Professor, obrigada a todos que estiveram conosco assistindo a live. Muito obrigada pelos que se colocaram, por todos que estão aqui conosco nesse momento tão maravilhoso de tanto conhecimento e troca de experiência. Muito obrigada. A todos uma boa noite. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Aqui, ó, encerrando. Encerrando.